Olá, queridos! E agora nós chegamos ao final do nosso curso, a nossa última aula, o último capítulo do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência. E agora nós vamos fazer uma conclusão aqui geral do curso. Nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos e ferramentas lá no final que a gente pode continuar usando, porque a ideia é não parar, né? Continuar estudando e aprendendo mais sobre o assunto. Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a conclusão. Olha, a religião e a ciência compartilham um ponto em comum, a fé. Eu explico. Enquanto a religião atribui tudo a Deus, sem necessariamente explicar a sua origem, lembra que nós não temos a necessidade de explicar a origem de Deus. A ciência, pelo seu lado, né, baseia-se na singularidade inicial, que nós já vimos, né, a singularidade inicial, mas também não esclarecem a sua origem. Ambas chegam ao ponto inexplicável, deixando apenas a alternativa única, né, a fé. Okay? Dessa maneira, a gente pensa assim, ok, mas então, tanto de um lado, quanto o lado da religião, quanto o lado da ciência, nós vamos chegar em um ponto das nossas explicações que nós não vamos ter para onde sair, nós vamos ter que apelar pela crença em uma existência antes da existência, se é que você me entende. Então, é baseado nisso que a gente vai agora seguir nossa aula. Vamos ver o que nós vamos ver aqui hoje durante este vídeo. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma argumentação em cima disso que nós acabamos de ver, né? Nós vamos fazer uma indicação e depois uma última reflexão, como a nossa última forma de ver tudo isso, né? De ver o que esse tempo junto, esse curso aqui ofereceu para nós, ok? Vamos lá, vamos dar mais um passo aqui então. Muito bem, então, na verdade, o mundo se divide em apenas duas teorias gerais. A gente já tem falado disso tantas vezes, né? Sobre a fonte de toda essa existência, né? É o Deus e o não Deus. Não há uma terceira opção. Fora disso, só tem o vazio. Então, toda discussão, desde que o mundo é mundo, na verdade, está dentro desse dilema entre o Deus e o não Deus. Entre outros deuses e o nenhum Deus. Então, como eu explico? Deus, para aqueles que creem no Deus único, Jeová, o Criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia, ele vai se confrontar, aliás, esta crença vai se confrontar com a crença do não Deus. Deus não existe força espiritual, força maior, somos apenas nós mesmos. Mas, por outro lado, outras religiões também têm os seus deuses e elas também vão confrontar da mesma maneira as pessoas que não creem em nada, que acham que não existe nada. Nenhuma força maior, né? Mas nós aqui dentro do criacionismo somos cristãos evangélicos e nós vamos entender que a forma de abordar o assunto é entre Deus e não Deus, ok? Dessa maneira, então, vamos pensar um pouco mais. Muito bem, Deus ou não Deus? O tema da queda entra em cena, ok? E o problema é muito antigo, é muito mais do que o que a gente pensa, gente. Olha, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então é daqui que parte todo o problema. Quando o homem morre, ou seja, quando Adão no seu ato lá de desobediência, ele come o fruto da árvore, ele morre. E essa ideia de morrer significa um afastamento total de Deus. Porém, não definitivo. Não esqueçam disso. O afastamento de fato aconteceu, ele foi real, mas ele não é definitivo, ou seja, ele não é para sempre, ele não virou um estado eterno de afastamento, ok? Isso a gente sabe depois de tudo que vai acontecer por causa disso. Mas a grande ideia é que, a partir do momento em que o homem saiu, deixou a presença de Deus, muitos males vieram com isto, ok? Vamos dar uma olhadinha quais são algumas dessas consequências agora.
Muito bem. O homem comeu e morreu, foi separado de Deus. E a consequência foi a maldição em que o mundo repousa até hoje. É muito importante quando a gente fala da queda e da situação em que o mundo vive nos nossos dias, é muito importante nós lembrarmos que a situação da queda, a maldição em que o mundo entrou por causa da queda de Adão, não ainda foi suspensa. A queda continua até hoje. O que acontece na vida do crente, entre aspas, aquele que crê no resgate, na salvação que Deus enviou ao mundo, chamado Jesus Cristo? Quem crê na forma como Deus, ao encarnar na forma de seu filho, e na forma de filho, ele com certeza, ele também entrou com toda a provisão. Ou seja, quem está em resgate precisa de um libertador. Se uma pessoa, digamos que ela fosse sequestrada, estivesse trancada num quarto onde ela não sabe onde é, estivesse tudo escuro, sem comunicação com ninguém, ela não consegue sair do quarto sozinha, ela precisa de um resgatador, alguém para ir lá tirar ela daquela situação. Esta era a situação do homem. Nós estávamos presos, sem a menor capacidade, nenhuma força, nenhuma situação de sair daquela situação por nós mesmos, e aí que entra Jesus como que o resgatador, aquele que vem para nos tirar daquela situação. Essa foi a consequência do pecado e foi a maneira como Deus fez isso. Mas as pessoas que não creram em Jesus, que não creram na promessa de Deus de todas as eras, certo? A promessa de Deus de um resgatador, só viemos saber que era Jesus quando Jesus encarna, né? Antes disso, nós não sabíamos quem ele era ou qual era o nome dele. Nós só sabíamos que um resgatador haveria de vir, né? A promessa lá ainda como consequência também da queda. A queda também trouxe como consequência a promessa de um resgatador. Então, qualquer pessoa que ainda não foi resgatada, ela continua nessa situação, continua no seu quarto escuro, sem a menor condição de sair de lá por ela mesma, ok? Então, a partir disso, nós vimos que o mundo entrou num movimento de queda e de separação de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, ó. Muito bem. Então, diz assim a palavra: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ok? Essa passagem está lá no capítulo 3 de Gênesis. Então aqui a gente vê a maldição em que a terra se encontra desde o pecado. Então nós dizemos que essa questão Deus não Deus, ela está arraigada à história humana desde o seu início, do ponto de vista criacionista. Por quê? Porque esta maldição aqui é que justamente leva o homem a se afastar mais e mais de Deus. Como consequência do pecado, o homem foi afastado de Deus. Mas o problema é que agora o homem continua se afastando e se afasta mais e mais de Deus. Este é o ponto, ok? Tá bom, mas já que nós já sabemos que a Terra ainda, né, a humanidade, a criação ainda permanece debaixo de maldição, e que somente aqueles que creem em Cristo é que saem dessa condição, então o que nós podemos esperar com relação a isso? O que nós vamos falar agora a respeito disso na sequência aqui do nosso curso? Vamos dar uma olhada no próximo passo. Nós agora vamos entender que o homem sempre segue negando a Deus, certo?
É a história da humanidade. Como consequência, na história, várias tentativas surgiram. Então agora a gente vai falar do ponto de vista tanto histórico quanto filosófico, como que o homem vem tentando dar um jeito na sua existência por ele mesmo, sem ter que atribuir qualquer coisa a Deus, certo? Então, historicamente, a gente vai ver o seguinte. Em primeiro lugar, o epicurismo. Nessa filosofia, a filosofia que busca a felicidade através do prazer e da ausência da dor, tanto física quanto mental. Então a ideia é que dentro do epicurismo, a ideia do prazer, ou pelo menos da segurança, de uma vida com menos impacto e sofrimento possível, o homem tira Deus e fala, não, o importante não é reconciliar-se com Deus, o importante é viver uma vida feliz. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ver o estoicismo. A aceitação racional dos eventos em viver de acordo com a natureza. A virtude e a autossuficiência eram valores centrais. Estoicismo, então, aceita a ideia de que tudo o que vem na vida são apenas consequências da ordem natural. Então, quanto mais naturalmente vivemos, melhor para nós. A virtude e a autossuficiência. Autossuficiência é a ideia de retirar Deus do seu lugar. Não precisamos de Deus. Ok? Depois, a gente vê também o cinismo. Rejeita as convenções sociais e busca uma vida simples, independente e autêntica, livre de posses e desejos. Então, como é que o homem pode viver melhor? Como é que ele pode dar sentido para a vida dele? Dessa maneira aqui, ó, sem as convenções sociais, de uma maneira simples, independente, autêntico, tirando sempre Deus do lugar. Tá vendo? Todas são formas em que os homens pensaram durante algum tempo e sempre é uma forma de conseguir viver a vida sem o padrão de Deus, certo? Afastando Deus da sobrevivência. Ou melhor, da vida, né? E aí nós temos o contrato social. O contrato social é uma renúncia da liberdade em troca de proteção e organização social. Literalmente, o homem passa a terceirizar a sua proteção e a sua organização para o governo, para qualquer sistema que faça isso para ele. E ele crê que através dessa organização, então, ele vai ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, ok? Tudo aqui, gente, é linha geral, tá? Isso aqui depois você vai, se você tiver interesse, você vai entrar na internet, você vai pesquisar bastante, você vai achar muita coisa sobre isso, tá? Eu tô dando só uma pitada aqui. No utilitarismo, a ação correta é aquela que maximiza a felicidade para o maior número de pessoas. Tudo sem Deus. No existencialismo, a liberdade individual e a responsabilidade de cada indivíduo a construir seu próprio significado na vida. Então não é a questão social, não é a questão da natureza, não é a questão de como você é, como cada um pensa que é a melhor forma de ser feliz, de construir significado para a sua vida. E aí você imagina aonde que isso aqui pode terminar, ok? Muito bem, tem mais ainda. O humanismo secular enfatiza o potencial humano e a importância da razão na compaixão e da compaixão e da justiça social. Dentro do humanismo, agora o homem olha para o homem também e tenta buscar de alguma forma viver em conjunto, né? Viver mais sociavelmente, né? Okay? Mas tem mais ainda. No socialismo, chegamos aos nossos dias, igualdade social e econômica, a propriedade coletiva dos meios de produção e a abolição das classes sociais. Na proposta do socialismo, o homem deve se organizar, os meios de produção são de todos e assim todo mundo vive feliz, ok? E depois nós temos o anarquismo, que aí é a ausência total de autoridade e hierarquias, né? Buscando uma sociedade livre e igualitária. Então nós temos visto aqui o seguinte, ó, todas essas formas aqui, ó, são nada mais nada menos do que respostas do homem sem Deus. Tira Deus do centro, tira o Deus e a sua vontade, a sua palavra. Então o homem tem que se organizar sozinho. Exatamente essa aqui, a proposta aqui desse momento da nossa talvez da nossa existência, né? Sempre que o homem tira Deus, ele vai ter que dar algum tipo de resposta para do que vale a pena estar vivo, o que nós estamos fazendo juntos,
ou sozinho, né? Tanto no ponto de vista individual como também o coletivo. Para onde nós estamos indo? O que a gente quer com isso? Para que serve tudo isso aqui que a gente está vivendo? E essas respostas vão tentando ser dadas para aqueles que de fato não estão preocupados com o que Deus falou sobre a existência do homem, ok? Ok, então, pensando desta maneira, o que sobra para nós, criacionistas, sobra a pergunta: é Deus ou não Deus? Para nós é Deus. Então, e para aqueles que falam, não é Deus, então segue com as teorias que retiram Deus do centro de tudo. Então é aí que nós chegamos a tantas e tantas e tantas formas de se explicar e de se encarar o fato da vida, o fato da existência, tirando dela o seu Criador. Ok? Para nós que vamos dizer Deus ou não Deus, nós dizemos Deus, nós paramos em muitos textos que explicam, que dão sentido para nós. Eu vou te colocar um aqui, por exemplo. Ó. Esse texto está lá em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, estamos falando de Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação, aquele mais importante, o que tem a ordem de maior prioridade, de maior importância. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Para nós, essa aqui é uma grande explicação a respeito do que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso papel, quem é Deus, o que ele fez, qual é o plano dele, o que ele vai fazer no futuro, a encarnação de Jesus Cristo, qual é o papel dela, o que isso afeta a nossa vida, a nossa existência. Então, é basicamente isso aqui que nós cremos, no final das contas. Depois que a gente estuda tantas lições, aqui ao todo estão sendo com a de hoje 19 pontos ou lições a respeito do criacionismo, a gente chega ao ponto no final de dizer, de verdade, no final das contas, tudo converge mesmo em Deus. Dele vem todas as coisas, é para ele que vai voltar tudo. Ok? Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Ok, então uma vez que nós resumimos tudo na pessoa de Cristo, agora a gente só precisa de continuar aprendendo. Então o que eu estou deixando aqui para você? Estou deixando aqui 3 websites muito importantes sobre o assunto do criacionismo. Você está vendo aqui, ó, só você digitar aqui esses endereços aqui e você vai cair. Instituto para Pesquisa da Criação, por exemplo, Answers em Gênesis. Esse aqui é um site que ele está em inglês, mas você pode mandar traduzir, você vai ter acesso a muito conteúdo traduzido para o português, também é muito bom. A organização dedicada a promover a compreensão bíblica da criação. E o Creation Ministries International, uma organização internacional que oferece recursos e informações sobre o que é criacionismo, diversos idiomas também. Então, para você continuar estudando e aprendendo e vendo mais questões e situações técnicas que nós aqui tentamos não fazer nesse curso, aqui você vai ter informação até você não aguentar mais. Tá bom? Mas tem mais. A gente ainda nesse curso usamos por base vários livros. Lá na introdução ao assunto eu já te mostrei esses materiais, mas vou te mostrar aqui agora também. Vamos dar uma olhada neles. Ó. É a bibliografia, certo? Então aqui você agora tem os nomes dos livros, você tem as editoras, seus autores, então você consegue ir lá e tentar puxar mais assunto ainda. Quer ler mais? Você quer saber de onde que vem tanta informação, de onde a gente retirou tanta informação? Tá aqui, ó. Nossa base bibliográfica para que você também possa ler e compreender e aprender e quem sabe você também poder dar aula sobre este assunto, ok? Fica esse então o seu convite. Ok, então, queridos, nós chegamos aqui ao final do nosso curso e é uma grande caminhada, é uma vitória, é uma coisa tão legal e eu quero parabenizar você por ter conseguido chegar até aqui o final. Andamos juntos. Se tiver alguma
a lição que você perdeu, você ainda tem tanto a apostila quanto que o vídeo. Vale a pena você voltar e aprender um pouco mais ainda, sendo esse o seu interesse, ok? Então, nós vamos nos despedindo, mas ainda falta só mais uma coisinha. Só falta a nossa oração. E a minha oração por você é que Deus te abençoe, mas não só você, que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe a nossa mente e o nosso coração. Não adianta estar com a mente cheia de informações e de fatos e o nosso coração estar infrutífero. Nós temos que ter toda essa informação para que o nosso coração esteja cheio, para que aí a gente possa dar frutos para a glória de Deus, não para a glória dos homens, não para a glória dos livros, do academicismo ou do que quer que seja. A gente tem que preparar o nosso coração para dar glórias para Deus. E assim, então, eu vou encerrando aqui esse nosso curso. Nós vamos parando aqui e fica a minha oração. E que Deus te abençoe e a gente se vê por aí, a qualquer hora, em qualquer momento. Que Deus te abençoe, então.